Oi, pessoal! Hoje a aula é sobre aceleração média. A aceleração média, ela também é uma grandeza física vetorial. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a grandeza vetorial é aquela que não é dada apenas pelo valor numérico. Ele é dado também pela direção e o sentido, certo? Que em física a gente usa, então, setas, né? Que a gente chamadas de vetores, para poder identificar. Só que assim, nos exercícios que a gente faz, a gente normalmente usa a aceleração média escalar. Por quê? Porque para os exercícios que a gente vai fazer, a gente só vai precisar do valor numérico realmente nos cálculos, ok? Então vamos lá aprender, tá bom? Venham comigo! Então vamos lá, pessoal. Veja só, a aceleração média, então, ela a fórmula dela é essa, olha. Ela é a razão entre a velocidade, a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Então, vocês lembram que a gente falava em ΔV e ΔT, que o delta significa variação. O AM é a aceleração média, certo? Por que média, pessoal? Porque, na verdade, é um cálculo da aceleração, ok? Não é a aceleração instantânea, por isso que a gente chama de aceleração média, porque é o cálculo que a gente vai fazer, certo? Das várias acelerações num determinado período de tempo. Então, veja, ó, o ΔV é a variação da velocidade. Então, é o V final menos o V inicial. E o ΔT, que é aqui embaixo, que é o T final menos o T inicial. Esta é a formulinha que você vai ter que memorizar, ok? Veja, ó, a unidade de medida da aceleração média é o metros por segundo ao quadrado. Já eu vou explicar com mais detalhes isso para vocês. Bom, veja só, se a aceleração for constante, o movimento é chamado de uniformemente variado. Se a aceleração, quando a gente achar o cálculo da aceleração, der um número maior que zero, o movimento é chamado de movimento acelerado, certo? Se a aceleração der um número negativo, menor do que zero, o movimento é chamado de retardado. E se a aceleração for igual a zero, é sinal de que não houve aceleração, o movimento, então, é chamado de movimento uniforme. Então, a gente vai usar isso aqui também nos exercícios, tá? Vamos ao primeiro exercício para poder vocês entenderem. Veja só o que diz o exercício. Um móvel tem a sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Classifique o seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração média. Então, esse módulo que ele está perguntando de aceleração média é o valor numérico, certo? Então, vamos lá. Como que a gente começa a resolver esse exercício? Primeiramente, a gente coloca aqui do lado os dados do exercício. O exercício diz que o móvel ele estava numa velocidade de 36 km por hora, então é a velocidade inicial dele, e ele atingiu a velocidade de 50 km por hora, então é a velocidade final. Muito bem, o tempo que ele fez essa alteração foi em 2,5 segundos. Ele quer saber a aceleração média e ele quer saber qual é o movimento. Bom, então vamos lá. Eu peguei esse exercício que a princípio ele é um pouco mais difícil de se resolver, para poder você depois achar os outros fáceis, certo? Veja só, a velocidade está sendo dada aqui em quilômetros por hora. E eu disse para vocês que a aceleração média é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, eu não posso ter a velocidade em quilômetros por hora. Eu tenho que transformar essa velocidade em metros por segundo. Isso você já sabe fazer porque nós já fizemos nos exercícios de velocidade média, certo? Mas só relembrando, ó, 1 quilômetro tem 1.000 metros. 36 quilômetros, embaixo de quilômetro, quantos metros tem? É o x da minha questão. Então, eu vou fazer a conta agora multiplicando em x. Então, fica x vezes 1 é igual
a 36 vezes 1000. Então, eu achei o valor da distância, que é 36.000 metros, certo? Que de cabeça você já consegue fazer, mas para poder você entender o passo a passo aqui. Bom, agora eu tenho que transformar a hora em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos, que é 1 hora, certo? Então, minuto debaixo de minuto, quantos segundos tem? De novo, multiplico em x. X vezes 1 é igual a 60 vezes 60. Então, quanto que deu? 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Muito bem, se eu tenho a distância e eu tenho tempo, então agora eu transformo na fórmula da velocidade média que você já aprendeu nas outros exercícios, né? Então, que é a distância dividido pelo tempo. Eu pego os 3.600 metros e divido por 3.600 segundos. Desculpa, 36.000 metros dividido por 3.600 segundos. Cortam esse zero com esse com esse. Sobrou o quê? 360 dividido por 36. Quanto que deu? 10 metros por segundo. Então, eu tenho aqui a velocidade inicial, ó, por isso que eu fiz essa flecha, a transformação, né? 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Bom, agora eu tenho que transformar os 54 km por hora em metros por segundo. Então, ó, aqui eu já fiz de maneira mais simples, porque você já relembrou como é feito aqui. O que eu fiz? Se é 54 quilômetros, é 54.000 metros. E se é 1 hora, é 3.600 segundos. Então, 54.000 dividido por 3.600. Corto de novo os zeros, fica 540 dividido por 36. A velocidade, então, final deu 15 metros por segundo. A transformação de 54 km por hora em metros por segundo é essa. Muito bem, agora já com o valor transformado, fica fácil. Vou usar a fórmula, então, da aceleração. Ó, a aceleração média é igual velocidade final menos a inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração média é igual. Quem que é a minha velocidade final? Ó lá, é os 15 metros por segundo. Então, 15 menos os 10 daqui, ó, que é a inicial, 10 metros por segundo. Dividido por quanto? Veja, eu tenho a velocidade final que ele me deu é de 2,5 segundos. Menos a inicial, que é zero, certo? Quando ele só dá um valor, é porque a inicial é zero. Então, ficou 2,5 menos zero. Muito bem, 15 menos 10, quanto que dá? 5. Então, 5 metros por segundo da velocidade, dividido por 2,5 segundos. Fazendo essa conta, 5 dividido por 2,5, deu 2. 2 o quê? Olha só, metros por segundo dividido por segundo é metros por segundo. Como é de segundo 2 vezes, ficou segundo ao quadrado. Aí que eu falei para vocês que eu ia explicar por que a aceleração média é dada em metros por segundo ao quadrado. Porque em cima é velocidade, que é metros por segundo. E embaixo é o tempo, que é em segundos também. Então, metros por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Muito bem, se o valor da minha aceleração média deu positivo, né? 2 metros por segundo é maior do que zero, certo? Então, o movimento é chamado de movimento acelerado, como eu disse anteriormente. Fácil, né, pessoal? Não é tão difícil assim. Vamos para um segundo exemplo. Esse aqui é o seguinte. Diz assim o exercício, ó. Ao avistar um obstáculo, um motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Determine o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente, sabendo que a sua velocidade ao início da freagem era de 30 metros por segundo. Então, olha só o que o problema nos traz. Ele diz que
O motorista começou a frear, então ele começou a pisar no freio. Então ele está, na verdade, desacelerando. Se ele está desacelerando, você já pode pôr na sua cabeça, se ele está pisando no freio, que a aceleração é um número negativo, certo? É um número menor do que zero. E aí ele diz aqui, ó, de maneira sutil, mas diz que a velocidade dele diminuiu a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, 2 metros por segundo é o quê? É metros por segundo ao quadrado. Então, ele está se referindo aqui à aceleração média. Então, nós já temos a aceleração média. Ele não fala que é negativo o número para você poder deduzir. Se ele está pisando no freio, é negativo. Então, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, olha, presta atenção porque é uma sutileza do exercício, mas que você tem que estar atento. Se ele está, então, com uma aceleração média negativa, a gente já sabe que o movimento é retardado, certo? Bom, então agora é só colocar os valores que o problema me dá. Ele não está me dando tempo, ele quer que eu encontre o tempo. Ele me falou que a velocidade final é zero. Por quê? Porque ele está dizendo que o carro parou. Se o carro parou, ele só pode estar com velocidade zero. Então a velocidade final é zero. Só que inicialmente ele começou com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então eu vou colocar agora esses valores na fórmula. A aceleração média é igual velocidade final menos a inicial dividida pelo tempo. No lugar da aceleração média, eu coloco menos 2, que é o valor que eu tenho aqui. Igual, qual que é a velocidade final? Parou, então é zero. Menos, qual a velocidade inicial? 30, coloquei aqui. Dividido pelo tempo que eu não tenho. Então, eu tenho agora aqui uma equaçãozinha de primeiro grau para resolver. Como nos exercícios de velocidade média, é a mesma coisa. Olha, se o tempo tá aqui embaixo e ele é a minha incógnita, eu quero achar o tempo, eu tenho que passar esse tempo para o outro lado do sinal de igual. Então, o que eu faço? Passo ele para lá mudando de operação. Se ele estava aqui, olha, dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, ficou assim, ó, menos 2 vezes t, certo? Então, passou de dividir para multiplicação, é igual ao quê? Olha, 0 menos 30, ó, eu não tenho nada no banco e ainda tenho uma conta negativa de 30, quanto que eu fico? Com menos 30, certo? Então, veja, t é igual a menos 30, agora eu vou fazer o seguinte, esse menos 2 não estava multiplicando? Eu vou passar ele mudando de operação para o outro lado do sinal de igual, dividindo. Então, ficou menos 30 dividido por menos 2. 30 dividido por 2 dá 15. E o sinal aqui, ó, a gente aprende em matemática que menos com menos é o quê? Mais. Então, tempo é igual a 15 segundos. Ele levou, então, 15 segundos para adquirir essa aceleração negativa, certo? Ele desacelerou, na verdade, ok? Então vamos lá, pessoal. Terceiro exemplo. Um móvel parte do repouso e acelera a 3 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 8 segundos. Determine a velocidade desse móvel ao final desse intervalo de tempo. Então, olha só, esse tá babá para vocês fazerem. Veja, ele tá dizendo que o móvel ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, se ele estava em repouso, qual que era a velocidade inicial dele? Zero, certo? Aí diz que ele acelera a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, você já sabe que a aceleração média é 3 metros por segundo ao quadrado. O tempo, durante o intervalo de tempo de 8 segundos. Então, o tempo, 8 segundos. Ele quer que você encontre agora qual foi a velocidade final desse móvel. Então, veja só, eu vou colocar os dados na fórmula. A aceleração média é igual a velocidade final menos inicial dividida pelo tempo. Qual é a minha aceleração média? 3.
igual, qual que é a velocidade final? Eu não tenho, é a que eu vou encontrar. Menos, qual que é a velocidade inicial? 0. Dividido por quanto? Qual que é o meu tempo? 8. Do mesmo jeito, olha, eu tenho uma equação de primeiro grau para resolver. A minha incógnita tá aqui, ó, é a velocidade final. Eu tenho que isolar esse daqui. Então, o que eu faço? Vou tirar o 8 daqui, que está dividindo, ele passa para o outro lado do sinal de igual, mudando de operação. A divisão troca com a multiplicação. Então, ficou 3 vezes 8 é igual ao quê? V final menos 0 é V final mesmo, certo? Muito bem, 3 vezes 8 quanto que é? 24. É igual a V final. Que é a mesma coisa de dizer, velocidade final é igual a 24 metros por segundo. Vocês perceberam que dentro dessa fórmula, cada exercício que a gente for fazer, tem horas que você vai ter que achar a aceleração média, tem horas que você vai ter que achar a velocidade final, outro momento, velocidade inicial ou o tempo. Então, você sabendo aplicar a fórmula, você consegue fazer qualquer exercício, certinho? E aí, o que vocês acharam, pessoal? Não é muito difícil, né? Tem um pouquinho aí de cálculo, né? Que a gente precisa relembrar das coisas de matemática, mas eu acredito que você consegue, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!